Décio Iandoli Júnior, vice-presidente da Associação Médica de Santos, São Paulo, professor da Universidade Santa Cecília de Santos, colaborador do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros e autor dos livros Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano, e a Reencarnação como Lei Biológica. É o expositor vai nos apresentar o tema o Espiritismo frente às pesquisas sobre o genoma humano. Olha, em primeiro lugar, eu preciso comunicar a vocês que eu estou me sentindo um verdadeiro penetra aqui. Se eu não tivesse certeza absoluta que não existe acaso, eu ia dizer que é um mero acaso de eu estar aqui. Por tudo que eu já vi e ouvi desde que eu cheguei aqui na França, eu não sei o que eu posso trazer para contribuir. E depois da palestra do GMI, então, piorou ainda mais, porque ele falou mais da metade do que eu tinha para falar. Então eu vou tentar colocar a versão tupiniquim, né, do que ele trouxe, para ver se eu consigo trazer algum tipo de contribuição. A minha palestra é a respeito do projeto Genoma e as pesquisas que estão sendo realizadas nesse campo e como elas são vistas ou podem ser utilizadas pelo Espiritismo. Bom, o que é genoma? É claro que hoje em dia todo mundo já sabe o que é isso. Genoma, gene, DNA, são assuntos que estão na mídia, mas de qualquer maneira eu acho que vale a pena a gente sempre estabelecer esses conceitos antes de começar a falar sobre o assunto, para que todo mundo possa homogeneizar o pensamento e conseguir acompanhar o raciocínio da gente, né? Então, o que é genoma? Genoma é o conjunto de genes, e esse conjunto de genes ele vai determinar a espécie. Então, é chamado também de código genético. Então, para cada espécie, você tem um conjunto de genes e cada um desses genes vai trazer uma característica específica a ser manifestada no corpo físico. O que é, então, um gene? O gene é um conjunto de bases nitrogenadas que estão incluídos no DNA e que tem a informação necessária para manifestar aquela determinada característica. Na verdade, a gente pode considerar o gene como uma receita de bolo. E esse gene, quando ele é ativado, ele emite essa receita de bolo. Só que a cozinha não fica no núcleo, que é onde está o gene. A cozinha fica no citoplasma. Então, essa receita tem que ser levada até a cozinha, até o citoplasma. E lá ela vai encontrar os elementos celulares necessários para produzir o bolo, que é uma proteína. Então, por conta dessa informação, a gente tem na biologia, até bem pouco tempo atrás, a noção de que é o núcleo que manda na célula, porque a gente sabe que tudo que acontece, em termos fisiológicos, acontece por funcionamento químico. A gente tem o controle elétrico, que é feito pelo nosso sistema nervoso central, mas esse controle elétrico ele sempre acaba se transformando em uma resposta química, que é feita pelos hormônios, pelos neurotransmissores, que são proteínas. Então, essa ideia do núcleo como coordenador, como orientador celular, é uma ideia que veio naturalmente com o estabelecimento dessa questão do DNA, que foi chamado como a molécula da vida desde o início da década de 30, quando o Dr. Avery determinou a estrutura do DNA, e depois, na década de 60, com os trabalhos de Crick e Watson, que começaram a mostrar como é que esse DNA funcionava, a responsabilidade que eles tinham dentro da função celular. E aí, com essas informações, os cientistas ficaram extremamente empolgados
com a ideia de que, entendendo o código genético de uma espécie, você seria capaz de entender exatamente como ela funciona, você seria capaz de entender todos os elementos que formam essa espécie, que determinam as suas capacidades e as suas complexidades. Então, foi vista a biologia, e especialmente a genética, no início desse século, como a parte da ciência que queria pôr um pá de cal na ciência materialista. E o que a gente tem observado é bem o contrário. Quanto mais fundo a gente chega no estudo da biologia molecular, que nós já estamos estudando os átomos da vida, menos você encontra as respostas para explicar a vida, para explicar o ser vivo, para explicar toda a orientação e a complexidade de cada um desses seres, de cada uma dessas espécies. Então, aquilo que parecia ser a pá de cal, na verdade, está se manifestando como a grande transformadora. A gente sabe que a maior base de dados que existe em medicina, base de dados de trabalhos científicos que existem, é o Medline. Há 5 anos atrás, se você comparar as pesquisas que existiam nesse banco de dados com as pesquisas que existem hoje, o aumento foi de 4 vezes. Em compensação, se você fizer uma análise dos trabalhos que aventavam a possibilidade espiritualista, ou seja, aqueles que já estavam incluídos no paradigma espiritualista, eles cresceram nesse mesmo período de 5 anos 20 vezes. Então a gente vê claramente como o paradigma espiritualista está se instalando rapidamente na ciência, pelo simples fato de que o paradigma materialista está esgotado. Como disse Albert Einstein, o materialismo está terminando por falta de matéria. Então, a biologia, o estudo da genética e do entendimento da genética, teria que, obrigatoriamente, pela visão materialista, explicar absolutamente tudo sobre a vida dos seres vivos, e não explica. Ao contrário, abre mais lacunas, mais perguntas. Esse início do século foi marcado pela doutrina do determinismo genético, que é aquela doutrina que acreditava ser no DNA, estar no gene, no genoma, a explicação para a origem, desenvolvimento e todas as características do ser vivo, incluindo aspectos emocionais, psicológicos, né? O que gerou uma série de vertentes de pensamento extremamente preconceituosas, né? De pensar que, olhe quem são os progenitores, você saberá quem é a cria, né? Quem é o filho, as características. Então, se é filho de bandido, vai ser bandido, se é filho de um santo, vai ser um santo, e todo mundo aqui sabe que isso é uma grande mentira. Então, quando você pensa exclusivamente no gene para determinar a vida, você está pensando que, uma vez que eu estabeleça essa lista de genes, eu vou ter que saber exatamente como a vida funciona e conseguir explicar direitinho quais são as características, as possibilidades daquele ser vivo. Entretanto, deu-se, no início dos anos 90, o começo do projeto Genoma. Determinado ou sugerido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, foi feito um pool de laboratórios no mundo inteiro que começou a fazer os estudos para determinar o código genético da espécie humana. Como eles já conheciam alguns códigos genéticos, alguns genomas, como o da mosca da banana, o nome científico é a Drosophila melanogaster, né, que aquela mosquinha fica na banana, em volta da banana. Como eles conheciam muito bem, e sabe-se que essa Drosophila tem 13 mil genes no seu código genético, fazendo uma espécie de uma comparação, os cientistas mais otimistas acreditavam que nós teríamos 100 mil genes. E para isso, iniciando em 1990, eles programaram 15 anos de pesquisas para concluir o projeto Genoma. O que aconteceu é que, apesar da gente achar que tinha 100 mil genes, o projeto terminou em 2000, quando os cientistas já declararam, 5 anos antes, que já tinham concluído o trabalho, faltava muito pouca coisa. E, para grande desapontamento desses cientistas, eles identificaram menos de 35 mil genes na espécie humana, né? 95% já estava publicado, inclusive foi publicado em 2001 em 2 revistas ao mesmo tempo, na Nature e na Science, porque entrou na disputa
pelo genoma humano, uma empresa americana chamada Celera Genomics, e que acelerou bastante os trabalhos também. Diante disso, o que fica latente é o seguinte: onde é que está, então, a complexidade do ser vivo? Se uma mosca da banana tem 13 mil genes, se uma lombriga, que é um verme que parasita o intestino humano, tem 19 mil genes, o que é pior, se um pé de milho tem 30 mil genes, onde fica o orgulho da nossa espécie? O que fazer diante deste dado que foi gerado pela ciência materialista? Como é que nós vamos explicar que nós somos mais capazes que um pé de milho, se a gente tem o mesmo número de genes? Se você fizer uma comparação entre o código genético do chimpanzé e do ser humano, dá um pouco mais de 1% de diferença. E o chimpanzé, ele tem muitas dificuldades que a maioria de nós não tem. Então, como explicar as diferenças de capacidades entre o chimpanzé e o ser humano? Estudos têm mostrado que, apesar do cérebro dessas duas espécies ser muito próximo um do outro, a quantidade de proteínas que um ser humano pode produzir pelo seu cérebro é quase o dobro. Como? Se os genes são praticamente iguais, a diferença é menor que 1%, como é que nós produzimos o dobro de proteínas? Aí, bom, está resolvido o problema. Então, a complexidade não está no DNA, está nas proteínas. Então, vamos estudar as proteínas, os proteomas, os grupos de proteínas que vão explicar a vida. Graças a Deus que os materialistas são persistentes. Porque quanto mais eles vão fundo nas suas pesquisas, mais argumentos eles dão para a nossa visão espiritualista. Onde é que foi parar o determinismo genético, então? Os genes são um rascunho do ser vivo. Eles não determinam nem de perto, nem de longe, todas as capacidades e as complexidades de um ser vivo. Onde é que estão as informações para a diferenciação celular? Felipe falou aqui muito bem. Até hoje a gente não sabe todas as células do seu corpo, elas contêm a mesma informação genética. Por que uma resolveu ser neurônio e a outra resolveu ser músculo? Como é que a célula que resolveu ser neurônio sabia que ela tinha que subir e não descer? A distribuição espacial das células e a sua diferenciação não é explicada. Muito menos agora, com o final do projeto Genoma. É claro que agora vem a parte mais difícil, a gente só sabe o número. Agora nós vamos tentar estudar para tentar entender o que é que cada gene faz. E uma primeira notícia já vem, de chofre. A maior parte dos nossos genes são idênticos às das bactérias, ao dos invertebrados, ao dos vertebrados, que são chamados por muitos cientistas como lixo genético. Não tem lixo na ciência. Quando você observa a ontogênese, desde a fecundação até o nascimento, você percebe que ela recapitula a filogênese. Você começa como uma ameba, uma célula única, seu embrião vai se desenvolvendo, em certo ponto ele parece um peixe, em certo ponto parece um réptil, em certo ponto parece um cachorro, um macaco, e finalmente você assume a característica de um ser humano. André Luiz nos ensina isso tão bem, chama-se consciência fragmentária. Nós estamos aprendendo, desde as mais remotas eras, a ser o que nós somos hoje. A evolução que nós adquirimos a partir do nosso ensinamento, das nossas vivências com a matéria, e que vão transformando a matéria à qual nós nos associamos a cada momento de reencarnação. Então, a embriogênese é outra evidência que mostra a necessidade de se admitir que existe um modelo organizador biológico. Existe um metassistema, algo que não está nessa dimensão, mas que determina e organiza a forma do nosso organismo físico ou do organismo físico de qualquer ser vivente. Quem é que determina a ativação dos genes para que eles produzam determinada proteína ou não? Já existem algumas pesquisas que mostram que existem grupos de proteínas citoplasmáticas que entram no núcleo para ativar ou desativar alguns genes. Que bom! Mas quem manda as proteínas entrarem no núcleo
Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Depende de onde você começar a história. Então, na verdade, eu acredito que a ciência materialista, ela está nos seus estertores. E como todo indivíduo que está prestes ao seu desencarne, em agonia, se debate violentamente. A genética não pode explicar a vida, nem a diferença de complexidade entre os seres vivos. É o fim do determinismo genético. Então, o que é que está faltando? O que a gente pode incluir dentro do pensamento científico que pode explicar todas essas dúvidas, esses questionamentos que estão sendo levantados? Primeiro, o conceito de espírito como princípio inteligente. A doutora Lynn Margulis, no seu livro O que é Vida, ela diz que vida é uma ilha de organização no oceano de caos. A vida é algo organizado, portanto, necessita de inteligência, necessita de organização. Então, todas as vezes que nós estamos diante de um sistema organizado, ele precisa de um entropismo negativo, ele precisa de um fator organizador que esteja incluído no sistema ou externo ao sistema, mas que o organize, que o determine. Então, o conceito de espírito como princípio inteligente é fundamental. E o perispírito como modelo organizador biológico. O perispírito dá a forma, como estava nos explicando o Dr. Seck. Ele dá a forma onde a matéria se organiza. A matéria como matéria-prima, organizadora, estruturadora, mas manipulada por essa inteligência para adquirir a sua forma e a sua função. Nós precisamos começar a estudar as interfaces físico-etéricas. O que é essa interface? Ora, se nós somos seres transdimensionais, porque temos um corpo físico, mas nossa orientação não está nessa dimensão, então tende a haver uma interface, algo que nos conecte, que nos transmita as informações, as orientações que vêm do espírito e que retorne ao espírito todas as experiências vividas nessa experiência com a matéria, com a carne. E nós precisamos, através da fisiologia transdimensional, estudar essa interface. Por que fisiologia transdimensional? Fisiologia é a parte da ciência que estuda a função da matéria. E transdimensional, porque estamos estudando estruturas que coabitam dimensões diferentes. Então, quando nós estivermos estudando essas interfaces, nós já estaremos de posse do conceito do perispírito e estaremos avançando dentro da ciência para entender melhor como é que este espírito intervém na matéria física. Então, será que existem indícios do perispírito? Felipe disse muito bem, aqui nós não temos máquinas suficientes ou capazes de mostrar as formas de matéria que constituem o nosso perispírito. Então eu queria trazer um trabalho que foi publicado na Science em outubro de 2001, Dr. Kevin Egan, da Universidade de Massachusetts. Ele nem faz ideia que eu estou falando dele aqui, e a conclusão que eu vou trazer do trabalho dele, acho que ele nem sonhou. Né? Eu espero que ele não se ofenda, provavelmente ele também não vai me ouvir. Mas o que ele estava estudando, Dr. Kevin? A instabilidade genética. Quando ele tirava uma célula do doador para produzir um clone, a maior parte dessas células se perdia, porque ela se tornava indiferenciada. Quando ele incluía aquele núcleo numa célula-ovo, não gerava um embrião. Dr. Kevin observou o genoma da célula enquanto ela estava no doador e percebeu que existiam alguns imprinteds, ou etiquetas genéticas, que determinavam quais eram os genes que queriam se manifestar. Ou seja, essas etiquetas, elas dão a expressividade gênica. Quais são os genes que vão se manifestar, que vão se desenvolver, que vão trabalhar? Quando ele tirava essa célula do doador, ele perdia as etiquetas. E a célula não se transformava no embrião. Mas e quando dá certo? E quando aparece o embrião? As etiquetas ressurgiam em outra posição.
que ele chamou de reprogramação epigênica. É lindo isso, né? Muito provavelmente, o Dr. Kevin está percebendo o primeiro toque, ou o primeiro ponto, onde nós podemos começar a estudar a interface físico-etérica. Porque o modelo organizador biológico estava organizando aquela célula enquanto ela estava fazendo parte do indivíduo. Quando ela foi removida do animal doador, ela perdeu a orientação. Os genes continuaram lá, mas eles não sabiam o que fazer, porque eles não são inteligentes. Eles são uma máquina que precisa de um piloto, de um comandante, para dizer para que lado ela tem que ir, o que ela tem que fazer, quem é que vai trabalhar e quem é que vai repousar. E quando a reprogramação epigênica, o que é que está havendo? Está havendo uma reencarnação. E não se pode controlar a reencarnação ainda. Por isso que ele tem que tentar várias vezes, até que ele encontre um metasistema, um espírito, um princípio inteligente que se ligue àquela célula dentro daquelas características que ela está oferecendo para ele e que seja útil para ele se desenvolver como um embrião e depois como um indivíduo. Então, a genética, quando eu falei daqueles trabalhos que aumentaram 20 vezes, são só os trabalhos que falam de espiritualidade. Se você quiser incluir o que tem sobre genética, clonagem, genoma, então você pode dizer que já está instalado o paradigma espiritualista. Dr. Ian Stevenson dizia o seguinte, que na ciência os conceitos só avançam na medida dos funerais. Então eu digo que a reencarnação é um fato biológico. Ele só não é aceito porque precisam acontecer alguns funerais ainda. Mas os novos pesquisadores que estão chegando, muitos deles sem nem conhecer a doutrina espírita e nem nunca ter ouvido falar de Allan Kardec, mais e mais estão provando tudo que esse professor já nos trouxe há tanto tempo atrás. E se você quiser saber o que vai acontecer, quais são as próximas descobertas no futuro, principalmente na área da medicina, leia André Luiz. O que a genética está nos mostrando? Que as células são nanomáquinas. O que são nanomáquinas? São menores do que micromáquinas. Elas são uma máquina, como se fosse um carro, como se fosse uma moto, sei lá, que precisa de controles. Quando você tem o carro, você senta no carro, precisa ter o volante, precisa ter o câmbio, precisa ter o acelerador. Quem são esses comandos? São os genes e as proteínas. É claro que os proteomas são importantes no controle celular, na manifestação das funções celulares, mas eles também fazem parte da nanomáquina. É o espírito que comanda os controles. É através do espírito que você vai poder estabelecer a explicação das diferenças de complexidade dentro do paradigma espiritualista. Ou seja, você vai conseguir entender por que o cérebro humano consegue produzir o dobro de proteínas do que o cérebro do macaco. Eu posso falar isso com tranquilidade, mas qual é a diferença entre a Ferrari do Schumacher e a do Rubinho? É o piloto. Não que o Rubinho seja ruim, mas é que o Schumacher é muito bom. Então, com o mesmo carro, ele ganha todas as corridas. Quando se você der a Ferrari para mim dirigir, provavelmente eu não dou a primeira volta. E nós somos todos seres humanos, os três. Schumacher, Rubinho e eu. Talvez a diferença maior esteja na conta bancária. Então, eu acho que o que a gente pode dizer a respeito do que está se trazendo sobre a biologia, e eu não tenho aqui a pretensão de trazer mais trabalhos a respeito, eu trouxe o Dr. Kevin, que eu acho o mais importante, que me tocou mais, inclusive me sugere o grande problema da doação de células de embriões. E a gente pergunta para os espíritas, eles falam, será que tem um espírito encarnado naquele embrião? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem como saber. Quem sabe, talvez, através da identificação das etiquetas gênicas, a gente não consiga descobrir qual é o embrião que pode ser utilizado ou não.
Porque aquele que tiver sofrido a sua reprogramação epigênica, ele já está encarnado. Portanto, ele deve ser respeitado. Então, a genética ela está trazendo cada vez mais subsídios. E a gente vai, com certeza, e eu acredito que em menos de 10 anos, ninguém mais vai estar discutindo se reencarnação existe ou não existe. A gente vai estar estudando ela nos bancos acadêmicos. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: se você pegar uma mesma paisagem, uma mesma tela, os mesmos pincéis e as mesmas tintas, você vai ter quadros completamente diferentes, dependendo do artista que estiver fazendo a pintura. Muito obrigado. Nos